e por estas oportunidades de nós reunir em teu nome. Pedimos que tu nos abençoe e nos guie e nos no culto. Abre nossos coração e mente para ouvir a tua palavra e para sentir a tua presença. Dai-nos a graça de adoração em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados e purifica com o teu sangue precioso. Ajuda-nos a viver de acordo com os teus ensinamentos e o ser testemunho de teu amor e da tua salvação. Amém. Que Deus abençoe a cada um que esteja aqui conosco hoje, abençoando de amor e paz. Que Deus abençoe a todos e o Espírito Santo toque no coração de vocês com muito amor no coração. Amém. Agora, o pastor vai cantar novo nas aspectos. Cento e 155. 155. Esse 467, vocês sabem, vamos todos cantar, adorando ao nosso Deus com todo o nosso fôlego. 467.
Andar com a palavra, Senhor, vem a palavra. Ô, canto sem, gritar louvor. Amém, louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria estar aqui nesse lugar para juntos aprender da palavra de Deus, né, que é o nosso Deus maravilhoso, fiel e justo. Glória a Deus. Vou ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica firme e verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Então, bendito é o homem, a mulher que confia no Senhor, que tem esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele será como a árvore que é plantada junto a ribeiros de água, né? E ela estende as suas raízes e consegue se alimentar bem, dar fruto, ter folhas verdes. No tempo de calor, de sequidão, ela se mantém. É que nem o crente que está firmado na rocha, que é Jesus. O crente que está firmado na rocha, ele é comparado a essa árvore que está plantada junto a ribeiros de água, né? Ele desfruta da palavra de Deus, ele consegue se alimentar bem da palavra de Deus, e por isso, nos momentos difíceis, no ano de sequidão, em meio às lutas, em meio à dificuldade, ele se mantém de pé, confiando no Deus Todo-Poderoso, né? Confiando no seu Senhor, porque ele tem esperança. Ele está confiando, está esperando no Senhor, confiando nele, por isso não se afadiga, não se entristece, porque ele está na presença de Deus, e os seus frutos são sadios, são frutos bons, né? Glória ao nome de Jesus. Como é bom, meu irmão, confiar no Senhor e depositar nossa confiança nele. Quando confiamos em Deus, depositamos a nossa confiança nele, mesmo em tempos difíceis e ruins, continuamos a dar fruto, né? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que bom, né, meus irmãos, quando a gente confiamos em Deus, né? Tudo dará certo no nosso caminho. Cadê? As meninas estão com a oportunidade para vir louvar a Bia, a Nicole, quem é a outra? Maria? É? Glória a Deus. Só vai ver com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Damos graças, Senhor, por ter chegado até aqui. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Eu não quero que eu vou me lançar só para demonstrar teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer em conquistar palavras tuas riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha
o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor está cuidando de nós, meu Deus. Te rendemos graças. O pastor vai cantar um louvor enquanto tiramos Deus de oferta. Sim. Glória a Deus. Perdão, meu irmão, deixa eu ler a palavra. Amém. Você? Quando você atravessar as águas, Isaías 43, verso 2. Glória ao nome de Jesus. Amém. Isaías 43, verso 2. Eu não sei se a lição de vocês acompanha a minha, né? Porque o meu Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as águas não o queimará. A chama não queimará. Senhor, meu Deus, eu agradeço pela tua palavra que viemos colocar hoje aqui em prática. E o Senhor abençoe a todo mundo e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí o pastor o louvor enquanto tirando o dízimo de oferta. Jesus é bom. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi para isso que eu vim aqui. Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Se a tua cruz, irmão, é tão pesada que não podes carregar, vamos juntos caminhando lado a lado, que eu te ajudo a levar. O importante é que você retorne hoje ao lugar que é teu. Venha logo descansar a tua alma nos braços de Deus. Irmão correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra orando pra você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai ter uma festa no céu para te receber. Irmão correndo, vem assumir o teu lugar. Toda a igreja se encontra olhando pra você.
para te receber. Vai ter uma festa no céu para te receber. Vai ter uma festa no céu para te receber. Volta, irmão, correndo. Jesus é bom. Glória a Deus. Alguém quer ver? Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mancis, você pegando aí que estão louvando? Depois do louvor, a oração. Jesus amado. A palavra? Glória a Jesus. E ela cantar o louvor, entrar em oração, ajoelhar, né, orar para Deus, Amém. para diminuir os pecados. Glória a Deus. Perdoa os nossos pecados. Salva a Deus, capaz de Senhor. Amém. Eu vou ler Oséias, verso 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se, torpemente, porque diz: fiéis atrás de meus namorados que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e meu linho, e meu óleo, e a minha bebidas. Agradeço pela oportunidade. Amém. Irmãos, já que nós vamos orar, eu queria que você, na sua oração, colocasse o projeto de construção da igreja. Nós estamos buscando dar os primeiros passos. Eu queria que você colocasse o seu irmão em oração. Eu queria que você intercedesse ao Senhor pela família Vivendo Chamado, pela sua família, pela nossa família. E com certeza Deus está ouvindo. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Teu povo que se reúne em espírito e em verdade, como foi dito em teu livro sagrado. Pai, que nós possamos ter propósito, compromisso, nós possamos ter uma aliança inefável, inenarrável, contigo, profunda. Pai, em nome de Jesus, aproxime-nos cada vez mais da tua presença, que nós possamos ser santos, como diz o Isaías. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, te louvo por cada família que está aqui, Senhor, esta noite. A família de Irmão Cícero, a família da Josefa Pedro, a família da Josefa Gama, a família da minha mãe, Nezinha, a família de cada adolescente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te rendo graças e glorifico o teu nome pela vida, Senhor, dos teus filhos. Pai, peço pela construção do templo, Senhor, mande pessoas que possam cooperar, contribuir com a obra, mandando, Senhor, ou pix, ou cimento, ou a brita, ou ferro, o que for necessário, Senhor. Pai, nós queremos levantar uma casa, não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor, ao Senhor. Pai, abençoa os irmãos que já estão, Senhor, envolvidos de forma direta e indireta na mão de obra. Derrame bênçãos inefáveis e inexplicáveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a família do irmão Renilson, Pai, para a glória do teu nome. Traz, Senhor, os pais dos teus filhos, Pai, a Bactéria, a sua mamãe, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga os pais de cada irmão que estão aqui, Senhor. Traga 7 casas para a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor repreenda todas as enfermidades que
estejam atingindo a garganta, o pulmão, o intestino, seja lá o que for, Senhor. E louvo pelas meninas lá de Pitubas, lá de Carlos Queimado, que estão vindo conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o grupo de chamados, traz em nós, para nós, mais união, Pai. Abençoa o Everson, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Bianco. Abençoa minha esposa, Senhor, dá saúde a ela. E louvamos, Pai, porque nós sabemos que nós clamamos a um Deus que ouve. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos atrair a Tua presença para a nossa vida, para as nossas práticas, para o nosso pensamento. Abençoa os irmãos em Rosa Luxemburgo, Pai, para a glória do Teu nome. Manifesta o Teu poder, Senhor. Pai, louvamos pelo dia de hoje, louvamos pelo dia de ontem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, glorifico-te. Abençoa, Senhor, Eduardo, Edson. Em nome de Jesus, esteja estimulando espiritualmente a Vanessa. Pai, para a glória do Teu nome, te peço pela Josefa Maria, que ela esteja cada dia mais frequente na Tua casa. Te louvo pela Josefa Pedro. Traz o Ney para a Tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças. Que domingo possam estar aqui, Senhor, ainda mais pessoas para adorar o Teu nome. Em um culto poderoso, tremendo, incrível, para agradecer o nome do Eterno. Pai, em nome de Jesus, manifeste, Senhor, a Tua presença. Abençoa a Piene, Senhor. Dá saúde a ela, abençoa a sua família. Em nome de Jesus. Traga, Senhor, aquelas pessoas que já pisaram aqui nesse lugar, por algum acaso, que estão afastadas. Pai, em nome de Jesus, abençoa do adulto ao jovem, da criança ao adolescente. Repreende, Senhor, o pecado da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pecado de prostituição, sensualismo. Pai, louvamos, Senhor, porque a Tua presença está cada vez mais constante na nossa vida. Certo de que o Senhor está nos escutando, nos ouvindo, nos atendendo. Nós queremos te louvar, te agradecer, te adorar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém e amém. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta com muita alegria, irmão. Com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, assim. Aqui na terra se canta. Aqui na terra se canta. Com muita alegria, irmão. Com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, 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 assim. Se louva a Deus. Assim, assim se louva a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora as crianças vão para cá, para o pastor fazer a oração de vocês. Em seguida vocês entrarão para a salinha. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa os pequenos, Pai. Abençoa essas crianças, que eles possam aprender a Tua palavra todos os dias. Abençoa eles, Senhor, de maneira tão tremenda, que eles sintam o desejo de estar na Tua casa, te adorando, te magnificando, em nome de Jesus. Vamos ler um texto bíblico, Salmos 68 e versículo 5. Salmo 68, versículo 5.
Salmo 68, versículo 5. Diz assim: Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Deus está no seu santo lugar. Amém? Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Por que isso? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus é Pai. Eu estava refletindo e me veio à mente este tema de reflexão que nós vamos meditar agora. 4 grupos de pessoas que Jesus se preocupava. 4 grupos de pessoas que Jesus se preocupava. Quais seriam eles? Nós vamos descobrir hoje. Primeiro, o texto diz que Deus é Pai. Quando a Bíblia se refere ao cuidado de Deus como Pai, ela está se referindo ao cuidado mais expressivo de alguém, com alguém. Pode até acontecer, mas dificilmente você vai ver um tio mais preocupado com o sobrinho do que um pai com o filho. Dificilmente você vai ver, mas pode ser até que aconteça, um avô mais preocupado com o neto do que o pai. Acontece, estou dizendo que não acontece, mas o padrão é que o pai viva mais preocupado com o filho. Aí o texto dá aqui 4 grupos que a gente vai entender. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, diz que ele traz justiça aos órfãos. Perceba que o texto que nós lemos em Salmos 68 diz que ele é pai dos órfãos. Irmãos, rapidamente, quando a gente fala de órfãos, o que vem à sua mente? Alguém que é órfão é alguém que tem a falta de um pai, uma mãe. Mas no contexto judaico, quando se falava em órfão, era mais visualizado o papel paterno, por incrível que pareça. Porque pela cultura machista judaica, o papel do homem era 1000 vezes mais importante para a família do que o papel da mulher. Então, quando o texto fala aqui de órfão, ele está se referindo mais à visão paterna. Então vamos lá, o texto diz em Deuteronômio que Deus faz justiça aos órfãos. Órfão, então aqui, é todos aqueles que não têm um pai para ter cuidado com ele, não é? E a ausência de um pai danifica na criação de um filho cerca de 70%. A ausência de um pai na criação de um filho pode danificar cerca de 70%. Um estudo feito na Universidade Americana de Oregon identificou que todos os filhos que não têm a figura paterna na família têm algum dano emocional. Então, quando a gente tem Deus como pai, por mais que eu não tenha um pai, por mais que você não tenha um pai, ou por mais que o seu pai exista, mas seja ausente, a cobertura de Deus como pai é incrivelmente maravilhosa. Então entenda, nós temos Deus como pai, Deus como amigo, Deus como ajudador, Deus como auxiliador e o Espírito Santo como consolador. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. A Bíblia diz que o Senhor enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Ô meu irmão, você chorar e você mesmo enxugar as suas lágrimas
dar um impacto importante. Mas você chorar e o seu pai enxugar suas lágrimas, tem outro peso, outra dimensão, outra característica. Você se sente amparado. Eu queria que você entendesse a necessidade que você tem de ter Deus vivificamente como Pai. E porque muitas vezes a gente não tem. A gente pode até dizer, não, eu sei que Deus é meu Pai. Eu creio em Deus como Pai. Mas na hora da aflição, da dificuldade, do choro, do sofrimento, a gente esquece. Mas a gente, o senhor acha, pastor? Sim. Quando um assaltante, Deus o livre que isso aconteça, mas se um assaltante colocar uma arma na tua cabeça, tu vai dizer, polícia! E a gente esquece de dizer, vem aqui, Jesus! Vem aqui, meu Deus! Em 96% dos casos, as pessoas gritam pela polícia. Então, tentar errar para ajudar de jeito nenhum. Mas é uma prova que a gente esquece que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Mas, meu Nilson, o contexto do texto bem presente é que ele está presente antes que aconteça. Deus está com você para te socorrer antes que aconteça. Mas, pastor, por que ele permite que aconteça? Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem. Mas, pastor, mas isso contribui para o bem? Sim, mas eu não estou entendendo. Mas Deus não é um Deus que te explica tudo o que acontece com você. Ele é um Deus que permite que aconteça para que comigo e contigo haja um amadurecimento, uma proximidade, uma sintonia melhor entre você e Deus. Eu estava dizendo esses dias que às vezes processos na nossa vida nos faz bem. Por quê? Quando o crente está em um processo de aperto, dificuldade, de aflição, é normal, em uma certa porcentagem, que eu não sei dizer agora dos casos, você correr para mais perto de Deus, porque afinal de contas ele é teu Pai. Mas quando as coisas estão boas, a gente normalmente fica relaxado. Isso não é um defeito seu ou meu, é um defeito da maioria daqueles que se chamam cristãos. Quando na verdade, irmão, devia ser o contrário. Quanto mais as coisas estão difíceis, para ficar próximo de Deus. E se as coisas ficarem maravilhosas para mim, tremendas para mim, abençoadoras para mim, aí eu vou ficar perto para ser grato a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Ah, pastor, quando a geladeira está cheia é outra coisa. Quando tem dinheiro na carteira é outra coisa. Quando está tudo Mas Jesus, Ele gosta de ver você ainda mais perto dele, tanto no momento de aflição, mas também na hora da bênção. Amados, Deus é Pai. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Eu já disse aqui, nesses rápidos minutos, 3 grupos que Deus se preocupa: órfãos, viúvas e o terceiro grupo, pobres. Mas, pastor, o texto diz pobre de espírito. Mas o Senhor se preocupava com o alimento físico também para os pobres. Em certa vez, o Evangelho de João relata que Jesus estava em meio à multidão e os discípulos disseram: Jesus, vamos dispensar essa multidão, porque nós não temos condições de dar alimento para esse povo. Aí Jesus se vira para eles e disse: dá-lhe voz de comer. Nós somos os garçons de Deus para este mundo faminto. Pastor, mas o mundo tem fome de Deus? O pecado, situações têm afastado o mundo de Deus. Mas ainda há uma geração de pessoas sedentos de Deus, precisando só de uma palavra para que se aproxime a Deus. E o transmissor desta palavra não vai vir do Japão, da Noruega, da Itália ou da Suécia. Vai vir daqui, deste lugar, desta região. Por quê? Porque nós somos transmissores de Deus, atalaias de Deus, proclamadores de Deus. De quê? De uma mensagem transformadora, revivificadora e renovadora do Evangelho de Cristo para essa população tão carente de Deus. Deus é Pai dos pobres. Qual a tua pobreza hoje? De
você se sente órfão hoje? Não entenda, não estou entendendo, pastor, o que o senhor está falando. Eu vou melhor explicar. Às vezes nós sentimos órfão de um abraço, às vezes nós sentimos órfão de um ombro amigo, às vezes nós sentimos órfão de uma mão estendida, às vezes nós sentimos órfão de uma oração, às vezes nós sentimos órfão de alguma coisa. Deus lhe preenche por completo e não deixa espaço para nada. Deus é Pai. Entenda? E o Deus que é Pai, Ele também se preocupa com aqueles que são pobres. Mas, pastor, nós somos pobres? Eu não estou falando de pobreza só. Eu estou falando que muitas vezes nós somos pobres em alguma coisa. Nós muitas vezes somos pobres de forças espirituais. Nós muitas vezes somos pobres de ânimo. Nós somos pobres de espírito. Nós devemos ser pobres, né, de espírito. Nós somos pobres e Deus tem para dar para nós aquilo que precisamos como pobres, porque Deus é Pai. Se Deus deu o alimento para a multidão através de Jesus naquele encontro maravilhoso com mais de 5.000 pessoas, se Deus dá o pão que você precisa todo dia, se Deus cuida de você e dá água, se Deus cuida de você e te dá o que você necessita, você pode não ter tudo que você precisa, mas você tem tudo que você precisa hoje para sobreviver minimamente bem. Então entenda, se você tem alguma coisa que te faz viver hoje, é porque o Deus que é Pai, Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele orienta, Ele guia, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Deus que cuida dos órfãos, das viúvas e dos pobres, cuida de nós. Hoje eu fiz questão de abrir um aplicativo e mostrar. Olha, até essa semana passada, esta conta estava zerada, mas Deus se manifestou e esta semana tem esse valor aqui. Sabe o que é isso? É sinal que Deus cuida. Nós temos uma dificuldade tremenda como filhos de Deus que somos. Entregamos a Deus hoje um problema e dizemos com todas as palavras que vamos descansar do Senhor, porque afinal de contas nós entregamos o problema nas mãos do Todo-Poderoso. Quando é amanhã, aí chega alguém perto da gente e diz: olha, tu resolveste aquele problema? Nada, mulher, nada, rapaz, tem me tirado o sono, tem me tirado a paciência, tem me tirado a tranquilidade. Olha, eu conheço um advogado, eu conheço um promotor, eu conheço um delegado. Peraí, ainda ontem a gente disse que o problema estava na mão de Deus, e já hoje nós queremos tirar da mão de Deus para colocar na mão de qualquer outra pessoa. Aí a gente tem aquele hábito de botar na mão de Deus, tirar da mão de Deus, botar na mão de Deus, tirar da mão de Deus. Aí a gente fica, Deus não resolve porque Ele quer que a gente pare. Porque quando a gente para, Ele se movimenta. Mas quando a gente se movimenta, Ele para. Mas pastor, e é assim? Claro, mas tem mais Bíblia assim. O povo de Israel só se movimentava quando a nuvem se movimentava. Eles jamais sairiam do lugar se a nuvem não se movimentasse, se a coluna de fogo não se movimentasse. Entenda? Só se movimente quando Deus disser vá. Só pare quando Deus disser pare. Mas nunca tome decisões com as suas próprias forças e vontades, porque sem a vontade de Deus na sua causa, tudo anda para trás. Ele é Pai, Ele está só esperando que você diga: chega aqui, Jesus. Aí Ele vai chegar. Mas enquanto a gente não fizer isso, nós às vezes agimos com Deus como se Ele fosse um Pai assim, que a gente não tem nenhum vínculo. É como se fosse um Pai que não nos criou, como se fosse um Pai que Ele não nos entende, como se fosse um Pai que não tem intimidade conosco. Nós criamos uma impressão de Deus, e quando a gente está na dificuldade, em vez de a gente gritar por Ele, a gente grita por qualquer outra coisa, menos pelo Pai. E Ele muitas vezes só se movimenta quando eu decido chamar Ele para dentro do meu problema. Entenda? Uma coisa interessante se perceber é a gente entender uma coisa. Eu disse que Deus, Jesus, Ele teve 4 grupos que Ele se preocupou: os órfãos, os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Por que os estrangeiros? Até hoje, a cultura em Israel é assim. Se você chegar em Israel
e você chegar perto de um judeu mais radical, e ele vê que você não é judeu, consequentemente, você, por não ser judeu, o judeu pensa, come carne de porco. Por você não ser judeu, o judeu pensa, não guarda o sábado. Por você não ser judeu, o judeu pensa, é imundo. Todo judeu pensa que qualquer pessoa que come carne de porco é imundo. Não sabe o que está perdendo, né? Aí, sabe o que eles fazem quando alguém que não é judeu passa para um judeu? Você passa aqui, eles fazem assim. Então, todos os estrangeiros que chegavam a Israel, o povo de Israel tratava com contrariedade, com rejeição, com nojo. As pessoas, por acaso, que tratarem você de forma indiferente, de forma negativa, de forma estranha, como os estrangeiros eram tratados em Israel, Deus é Deus que cuida destas causas. Amém. Não se preocupe se estão te tratando, te falando, agindo de maneira que está denegrindo você. Vou processar, deixe Deus ser juiz. Vou tomar as providências, deixe Deus ser advogado. Vou mostrar quem eu sou, deixe Deus mostrar quem Ele é. Glória a Deus. É interessante a gente entender isso. Quando Deus mostra quem Ele é na nossa vida, não precisa a gente mostrar que força nós temos, que capacidade nós temos, quem nós somos, porque Deus já faz isso por nós. A Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, pelejarei por vós e vos caleis. Quando Deus peleja por nós, a gente silencia. Quando Deus peleja por nós, nós nos aquietamos. Quando nós pelejamos por nós, Deus se aquieta. Simples assim. Aí, pastor, até agora eu não entendi porque Deus não fez, Deus não agiu, Deus não se manifestou. Houve até oração, mas Deus não fez até agora. Porque nós não ficamos quietos e tranquilos. Está na mão de Deus, está no melhor lugar. Está na mão de Deus, está na melhor situação. Está na mão de Deus, Ele sabe como fazer. Está na mão de Deus, eu vou esperar. É assim que funciona, meu irmão, nem mais, nem menos. Perceba bem. Jesus se preocupa com os órfãos, eu já li Salmo 68, versículo 5. Ele se preocupa com o seu povo. Deuteronômio 10, 18, como foi lido. A igreja é chamada de família para quem não tem família. Ei, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço alguns casos de pessoas que têm, e literalmente, eu vejo assim, a igreja como família. E a família é quem? É aquele que você vive mais tempo. É aquele que você tem uma certa proximidade maior. É aquele do quem você divide os seus problemas. É aqueles que sabem muitas vezes os seus segredos, as suas limitações, as suas dificuldades e as suas virtudes. Isso é família. Então, quando eu tenho aqui, neste ambiente, uma família vivendo o chamado, já faz 4 anos que eu não passo Natal com a minha família de sangue, mais passo no sertão, eu estou dizendo que estou dando prioridade a essa família. E porque eu dou prioridade à família de Deus, Deus me vê como prioridade para Ele. É assim que funciona. Meu irmão, Deus não trabalha pedindo esmola. Como assim? Se Deus é Deus, Ele não vai estar dizendo, ô irmão, vem aqui, chega para cá. Ele vai esperar que você se movimente. Afinal de contas, o Deus é Ele, quem resolve é Ele, quem soluciona é Ele. Ele é criador, nós somos criatura. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é limitado, nós somos limitados. Ele é o Todo-Poderoso, nós somos fracos. Então nós dependemos dEle. Então nós devemos procurar Ele, porque Ele é Pai, Ele cuida, Ele é zela, Ele é o Deus que está conosco. Mas Ele espera que nós corramos atrás. Como assim, pastor? Qual o mais difícil? Fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário? Ou fazer o que nós fizemos? O que a gente fez? Aceitamos a Ele como Salvador. Mas a gente muitas vezes quer que Jesus, além de morrer na cruz do Calvário pela gente, fica adorando a gente. Olha, fique comigo, seja crente, venha para cá, eu morri por você. Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar que você o procure. Deus espera
O que ele diz no Deuteronômio? Enquanto vocês estiverem fiel comigo, eu vou estar fiel com você. Então, é uma parceria. Me diga uma coisa. Se você tem um filho e ele não te respeita, você vai respeitar ele? Não. Se você tem um filho e ele não te considera como mãe, como pai, você vai considerar ele como filho? Vai dizer para todo mundo, olha, aqui é meu filho. E ele vai olhar assim para você e dizer, eu te conheço. Eu sei quem tu é. Tu é minha mãe nada. Você vai dizer para todo mundo que ele é seu filho? Não. Agora, aquele teu filho que te orgulha, que te enche de prazer, que te enche de alegria, que te enche de satisfação, você vai fazer questão, sabe, meu filho? Funciona assim, é uma mão dupla. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu honro ele, ele me honra, eu glorifico ele me socorre, eu adoro ele está comigo. Entenda isso, você precisa entender que independente do que aconteça, Deus vai continuar sendo Deus sem eu, mas eu não continuo sendo Deus sem ele. Glória a Deus. Nós devemos nos colocar como lugar de filhos totalmente dependentes de Deus. É interessante perceber uma coisa. Nós dizemos que somos filhos, mas nós devemos mostrar na prática que o Deus que é o nosso Pai, o Deus em que cremos, o Deus em que confiamos, nós temos fé nele. Não é Deus que tem fé em nós, é nós que temos fé nele. Eu não posso entender. Eu digo que Deus é meu Pai, mas na hora que eu preciso mostrar que eu tenho confiança nesse Pai que é Deus, aí eu estou como Pedro, vendo o problema e se afogando nas águas. Aí Jesus chega e diz: por que estás nessa situação, ô homem de pequena fé? Então todo filho de Deus precisa ter fé em Deus. Mas eu tenho. Entenda. Todo mundo tem fé. Existem vários tipos de fé. Rapaz, eu joguei na loteria e vai ter o sorteio domingo. Eu tenho fé que são tipos de fé. Mas a fé em Deus é aquela que Jó disse em Jó capítulo 19, versículo 25. Em Jó capítulo 14, eu sei em quem tenho crido, e por fim ele vai se levantar para me defender. Deus é Deus. Meus irmãos, entendam, vamos refletir uma coisa. Se Deus é Pai, então seus filhos devem refletir em seu coração que tipo de filhos nós estamos sendo para esse Pai. Jesus se preocupa com você. Jesus iniciou o seu ministério se preocupando com os pobres, se preocupando com as viúvas, se preocupando com os órfãos, se preocupando com os discípulos. Jesus se preocupa conosco. Mas o termo preocupação aqui, ele está radicalmente errado. Porque a gente se preocupa, irmão de Deus, em uma situação que a gente está com dificuldade de resolver. Ok? Se a coisa está fácil de resolver, a gente vai se preocupar, não? Então, se Jesus resolve tudo, ele vai se preocupar com ele. O termo no português aqui está equivocado. Jesus não se preocupa. Ele resolve, ele cuida, ele zela. Ele não vai se preocupar. Você se preocupa com algo que você tem dificuldade de resolver ou depende de outro alguém para resolver? Jesus depende de alguém para resolver nada? Não. Jesus depende de alguém para fazer uma coisa? Não. Ele não se preocupa. Ele diz só uma palavra e a bênção chega, e a vitória chega, e tudo acontece. O problema é que nós, como filhos, temos que ter uma sintonia cronológica de filhos com o Pai. O Pai que Deus é, Ele está só esperando que nós sejamos o filho que Ele quer que a gente seja. Que filho eu estou sendo? Estou sendo um filho rebelde? Estou sendo um filho ausente? Estou sendo um filho amigo do meu pai? Estou sendo um filho que escuta? Estou sendo um filho que ignora? Estou sendo um filho que abraça? Estou sendo um filho que respeita? Estou sendo um filho que ama? Estou sendo um filho que rejeita? Estou sendo um filho que está próximo? Estou sendo um filho que está distante? Estou sendo um filho que fala com o pai? Estou sendo
no filho que não tem contato com o pai, que filho está sendo? É importante a gente saber que, como filhos, se o relacionamento não está bem, o problema não está no pai. Se o diálogo não está bom, o problema não está no pai. Se você não se sente confortavelmente na casa do pai, o problema não está no pai. Entenda, Deus está querendo que você dê 2 passos em direção a Ele, e Ele está disposto a estender os braços para você. Mas pastor, eu acho que Deus me esqueceu. Não vem tanto isso. Deus me esqueceu. Quando eu digo que Deus me esqueceu, eu estou dizendo que o sangue de Jesus foi derramado por mim de forma irrelevante. Deus não permitiu que o sangue de Jesus fosse derramado por mim, por você, para deixar para lá de forma insignificante. Não, Ele investiu em você, porque você é importante no reino. A questão é que a gente não enxerga essa importância. A questão é que a gente não vê essa importância. A questão é que a gente não abraça essa importância. Mas Deus está vendo e Ele sabe a importância que a gente tem. Importante que Ele, vendo essa importância, nós também vejamos essa importância. Porque se a gente não vê, a gente vai ter dificuldade de estar próximo de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa geração muito egocêntrica, muito epimológica, muito irrelevante. De que maneira? A sociedade ela é assim. Ela está trabalhando assim. A música do Luiz Gonzaga dizia: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu. Esse é o problema da sociedade de hoje. E quando Jesus ensinou radicalmente diferente, quando ele dá a ilustração do samaritano que cuidou do homem caído na beira da estrada, ele estava dizendo o quê? Que eu preciso me preocupar com o próximo. E quando eu me preocupo com o próximo, Deus se lembra do próximo e se lembra de mim. Glória a Deus. O problema é que a gente se preocupa. O problema é que a gente tem que ver primeiro se... Eu tenho dito para as pessoas que doam alguma coisa para a gente entregar aqui no sertão: meu irmão, só doe aquilo que você vê que ainda é útil para você. Mas como assim? Eu não posso pegar essa camisa e ela está toda rasgada, toda arrebentada, eu vou dar para o irmão Deus. Não, poxa, para que ele quer uma camisa arrebentada desse jeito? Agora a camisa está nova, está boa, dá para ele? Aí eu vou tirar, dá para ele. Porque eu tenho outras em casa. Mas o ser humano, ele não é todos os casos, não tem exceção, mas ele costuma ser tão que ele deixa para dar aquilo que não tem mais importância para mim. Não presta. Está com aquilo quebrado, está com isso. Como? O Deus Pai, Ele não dá para você o que Ele não quer. Ele dá para você o melhor que Ele tem. Deus não cuida de você como uma mãe relaxada. Deus cuida de você como um pai protetor. Como é bom a gente saber que a gente tem pai. E quando eu penso que Deus é pai, eu fico feliz. Porque o ouvido dele ouve o meu desabafo. O ouvido dele ouve o meu clamor. O ouvido dele escuta meu pranto. Porque eu sou pobre, sou órfão. Mas quem tem Deus não tem necessidades, porque o Pai está cuidando. Diz o hino que o Pai está cuidando enquanto você ora. Diz o hino que o Pai está próximo de você. Deus é seu Pai. Agora nós queremos um Pai que só dialogue conosco se nós procurarmos Ele para dialogar. Que só fale conosco se nós... É um relacionamento, filho. Um relacionamento, se só um se preocupar, vai haver um desgaste. Tem que haver uma sintonia. Eu faço o meu papel de filho e Deus vai fazer o papel dele de pai. Meu irmão, se a gente preocupasse de verdade e entendesse que Deus é o nosso Pai, como realmente Ele é, esse lugar estaria mais cheio.
nos cultos seriam maiores. Sabe por quê? Deixa eu dar um rápido resumo para você entender. Se Deus não lhe desse condições para você ser quem você é e ter o que você tem, como você está? Ou você acha que eu e você conseguimos o que nós temos porque nós somos alguma coisa e temos alguma coisa? Ou eu acho que eu só consegui comer hoje porque, afinal de contas, eu tenho um leque de pessoas que me conhecem e por isso, porque eu sou tão querido, tão maravilhoso e tão lindo, eles abençoam a obra por causa de mim. Vai se catar, rapaz. Eles abençoam a obra e mantêm a gente aqui por causa de Deus. Deus toca no coração e as pessoas abençoam. Então eu não sou nada enquanto Deus não agir na minha vida. Mas se Deus agir na minha vida, eu posso todas as coisas. Entenda. Entenda. Eu sou o limitado. Deus é poderoso. Então eu dependo dele para estar aqui fazendo o que eu faço. E ele está cuidando de mim. Mas eu preciso estar em sintonia com ele. Você não é nada, você não tem nada, você não pode nada se ele não for na sua vida. Aí eu não procuro ele, eu não me relaciono com ele, aí eu não estou junto dele, aí eu não confesso com ele, eu não oro para ele, eu não leio a palavra dele. E quando eu preciso, eu grito por ele. Covardia. Meus irmãos, que a gente possa aprender que Deus é Pai. Não seja um filho interesseiro. Tem um senhor lá em Rio Largo, que ele tinha 5 filhos. Quando ele recebeu a indenização da usina, na época de R$100 mil, apareceu mais 6. Sabe, pai? Quando tinha 5 filhos, a indenização de R$100 mil, apareceu mais 6. E tudo dizendo que amava ele. Tudo. A gente às vezes é assim. Tem gente nessa localidade. Quando está passando por dificuldade, irmão, desculpa o horário, o senhor pode orar por mim? Claro. Abençoado, vou abençoar Deus. Pode aguardar a bênção, o senhor vai me dar. Aí quando Deus manda, antes de ele mandar, você pode ter certeza. Na quarta, na sexta, no domingo, o abençoado e abençoado vai estar aqui. Glória a Deus. Aí só é Deus dar a bênção, pode ter certeza. Ele sumiu. Cadê o irmão? Cadê o irmão? Cadê o irmão? Aí o pastor liga. E aí, abençoado, recebeu a bênção? Recebi. Aí não vai dizer, eu vi que você sumiu na igreja. Aí, irmão, o pastor às vezes tem vontade de ficar meio cru. E dizer para o irmão, bora não. Porque quanto mais o senhor estiver passando um processo, o senhor estiver passando um processo, o senhor vai estar na igreja, então isso é maravilhoso. Bora não. Infelizmente. Porque a gente é assim. Eu nunca tive tão crente quando eu perdi a perna, eu fiquei tão crente. Se eu morresse, eu queria estar pronto para ir para o céu. Não. Jesus perdoe todos os meus pecados, aqueles que eu ainda não cometi, que eu já cometi, que eu estou cometendo. Na hora do processo a gente se converte, nem que seja curso. Entenda, Deus é Pai, Ele não quer que você procure Ele só na hora da agonia, não. Procure Ele todos os dias. Procure Ele todos os instantes. Procure Ele todos os momentos. É Pai, filho. Se a Vitória der 200 abraços que eu morri Deus por dia, ela não vai enjoar, não é? Agora, se ela só se aproximar dele, porque ela sabe que ele vendeu o trator e tem 100 mil na conta, ô minha filha, você está aproximando de mim, sabe que ela com dinheiro? Estou citando a Vitória porque ela é pequenininha, mas é claro. Entendeu? Sejamos filhos melhores. Não sejamos filhos interessantes. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu domingo vou ver se a gente consegue fazer um pouco diferente. Ore pela minha garganta. Jesus, tem misericórdia da gente, Senhor. Que o Senhor possa fazer da gente filhos melhores. A gente está sendo uns filhos tão ausentes. A gente está sendo uns filhos tão complicados. A gente está sendo uns filhos tão sem relacionamento. Ajuda a gente, Senhor. Tem misericórdia, não deixa a gente morrer no vale. Mas estenda a tua mão e nos dê mais uma oportunidade.
Senhor, a gente precisa do Senhor. A gente não precisa do Senhor só hoje, mas todos os dias. O Senhor não precisa da gente, mas a gente precisa do Senhor. E por mais que o Senhor não precise da gente, o Senhor faz questão de ter parceria conosco. É por isso que a gente te adora e magnifica o teu nome, por causa disso, Senhor. Estimula os teus filhos para estar na tua presença nos dias de culto, para que melhoremos o relacionamento, tanto em casa quanto na igreja, para a glória do teu nome. Pai, faz maravilha na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus. Estava aí facilitada de vida. Então, os irmãos, ore pelo irmão Ferreira. Você não lembra do irmão? Pai amado, santo, poderoso, coloco diante de ti, Senhor, essas crianças, esses adolescentes, que o Senhor transforme, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor faça aquilo que eles não podem fazer, Senhor, mas gera dentro do coração deles o desejo de buscar a tua presença, de te seguir, ó Deus. Abençoa cada um deles, ó Deus, sua família, em nome de Jesus. Amém. Tem gente demais para a cadeira, não tem não? Então. Dá para vocês verem? Não. Não? Eu não estou enxergando direito, não. Tá não? Revestidos da armadura de Deus. Efésios 6. Nós hoje vamos aprender. Vocês sabem o que é uma armadura? Quem aqui sabe o que é uma armadura? Ninguém nunca viu aqueles filmes de guerra antigos, não? Já? Aqueles filmes onde os guerreiros têm um escudo, uma espada, um capacete. Já viram, não? Então vocês têm ideia do que é uma armadura? Quem é que tem ideia? Hã? O que é uma armadura? Hoje nós vamos aprender. Olha, hoje nós vamos aprender como nos revestirmos da armadura de Deus. Deus, Guilherme, Deus, Ele nos dá uma armadura completa para que possamos lutar contra o mal. Então, nós vamos ler, aprender, decorar esse versículo aqui. Olha só. Dá para vocês verem daí? Então, vamos repetir. 1, 2, 3. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6, 11. Nós temos que nos vestir de quê? Da armadura de Deus, para lutarmos contra o quê? O diabo. Então, aonde está escrito esse versículo? Efésios 6. Então, lembre-se disso. Olha só. A armadura era uma roupa usada pelos soldados antigamente. Hoje, vocês já viram algum soldado aqui? Quem já viu algum soldado? Soldado da polícia, soldado do exército. Você sabe que eles têm uma farda, não é isso? Mas eles não usam mais armadura como os de antigamente. Antigamente os soldados eles usavam um capacete, eles usavam uma couraça, ó, capacete, a couraça, o cinto e as botas. Aí vinha uma espada e um escudo. Então eles eram todos vestidos com essa armadura. Por quê? O capacete, geralmente, o capacete não era assim. Tinha população, tinha exército que tinha um capacete assim. Mas a maioria dos exércitos, eles usavam um capacete todo fechado, que só ficava os olhos, a ponta do nariz e a boca. E só uma flechinha aqui na testa. Vocês lembram onde foi que Davi apontou a pedra e acertou? Na testa. Justamente aonde tinha somente uma flechinha, foi que Davi, a pedra de Davi acertou em Golias. Então, a armadura, Jesus, era dessa forma. Ou seja, ela era feita de um material resistente que não ultrapassava flecha, porque naquela época os soldados usavam espada e flecha. Então, aquela couraça que eles tinham aqui, ela não permitia que a flecha ou a espada ultrapassasse. Então, em Efésios 6, 11
Vistam-se, diz assim, vistam-se, que é esse versículo que nós lemos, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, nós vamos aprender como nós devemos usar as peças que formam a armadura que Deus pode nos dar. Tem o que escrito aqui? Cinto da verdade. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Efésios 6,14. Isso está escrito em Efésios 6,14. Nós vamos. Aqui tem o quê? Aqui tem escrito aqui, ó. Revestidos da armadura de Deus. Efésios 6. Esse é um capítulo que tem dizendo como é a armadura de Deus. A armadura de Deus é o quê? O cinto da verdade. O cinturão, ele segura, ele fica aqui, ó. Segurando, geralmente a gente coloca um cinto para segurar o quê? A calça. Então, esse cinto, ele segurava a parte de cima, segura a parte de cima e a parte de baixo também. Então, com o cinto da verdade, nós estamos cingidos com toda a segurança. Então, esse cinto é o que nos dá firmeza. E qual é a verdade? Qual é a verdade que vocês acham que o Espírito Santo, Jesus, está se referindo aqui? Que verdade é essa? Ela nos mantém firme contra as armadilhas do diabo, do inimigo. Devemos estar firmados na verdade. Que verdade, meninos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então nós devemos aprender a palavra de Deus e devemos praticar. Porque ela é quem nos mantém firmes. Agora, se a gente não lê a palavra, se a gente não ouve a palavra, se a gente não pratica a palavra, nós vamos estar sujeitos a levarmos uma flechada ou uma espadada do inimigo. E quando o inimigo nos ataca, que nós não estamos com a verdade, nós vamos sofrer. E aqui ninguém quer sofrer, quer? E para conhecer a verdade, nós precisamos estudar a Bíblia, porque na Bíblia é que contém a verdade. Agora, depois do cinturão, nós temos a couraça. O que é que tem escrito aqui? Justiça. Vistam-se com a couraça da justiça. Está escrito também em Efésios 6,14. Essa era uma couraça, ou seja, um colete que vestia. Vocês já viram aqueles policiais que colocavam um colete de proteção? Já viram? Pronto. Antigamente, os soldados, eles usavam, eram parecidos com aqueles, só que fechava mais o corpo deles. Então, olha só, tá vendo que ele pegava aqui e vestia quase ele por completo. Agora, imagine, meninos, a gente vestido com uma roupa dessa. Ela era feita de um material muito pesado. Por quê? Porque ele protegia aqui todo o peitoral e as costas. Então ele pesava muito. Então, só que essa justiça, a couraça da justiça, protege o quê? Principalmente, o que é que protege? O coração. Então, essa couraça da justiça faz o que nós não venhamos sofrer aqui, ó, no coração. Porque é certo aos olhos de Deus. É o que nós devemos fazer quando nós somos justos. Quando escolhemos fazer o que é certo, estamos protegendo o nosso coração. E quando seguimos os ensinamentos do Senhor, nós estamos sendo justos. E fazemos a justiça, porque os ensinamentos do Senhor nos revestem do poder e da proteção de Deus. Então, com a couraça da justiça, nós estamos protegidos de todo o mal. Então, sempre nós devemos ser honestos com as pessoas, falar a verdade, fazer o que é certo, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo assim, nós estamos sendo justos. E estamos protegidos com a justiça e o cinto da verdade. E depois dessa daqui, ó, vem o sapato de quê? Qual é o nome que tem aqui? Paz.
sapatos do Evangelho de paz e calcem como sapatos, nós devemos calçar como sapatos a prontidão para anunciar boa paz. O que é que nós devemos anunciar? A boa notícia de paz. E qual é a de paz? É o Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós calçamos os pés, nós ajudamos a andar e a nos manter firmes. O Evangelho da paz é a boa notícia sobre Jesus. Devemos estar prontos para anunciar o Evangelho em todos os momentos. Não existe momentos errados ou hora errada para anunciar o Evangelho do Senhor. É fora de tempo. Nós temos que proclamar a paz. Quando você está brigando com o seu coleguinha, vamos dizer que o Rian e o Everson estejam brigando. Aí a Maria vai fazer o quê? Vai incentivar ou separar? Qual é o certo? Separar. Quando ela separa, ela está promovendo a paz. Mas se ela disser, vamos lá, vamos brigar. Everson, quem vencer, eu dou R$10. É assim que nós devemos fazer? Tá certo se eu fizer? Eu vou estar promovendo a paz? De maneira nenhuma. Então nós temos que promover a paz, levar a paz onde não existe. Nós somos chamados por Jesus para pregarmos a paz. Salvação, que somente através dele nós recebemos. Então assim, quando nós levamos o Evangelho da paz, nós recebemos a salvação, que só Jesus pode nos dar através do Evangelho. E nós devemos pregar o Evangelho em dia a dia. Vocês estão prestando atenção? Tem certeza? Quero ver se vocês vão responder. O que é isso? O que é isso? Escudo da? O escudo da fé. E leve sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dados de fogo do maligno. Está escrito em Efésios 6,16. Meninos, os soldados, eles tinham o escudo, por quê? Porque eles usavam o escudo na mão esquerda e usavam a espada na mão direita. Então, quando o inimigo vinha atacar, eles usavam o quê? O escudo para se defender. Então, o escudo o nosso escudo tem que ser a fé. É através da fé que nós recebemos toda a proteção de Deus. Então, assim, o escudo é uma peça muito importante na armadura de um soldado. Ele protege os soldados dos ataques do inimigo. E fé é confiar em Deus. Quando nós temos fé, nós estamos dizendo que estamos confiando em quem? Em Deus. Fé é confiar em Deus. Por isso devemos nos revestir com o escudo da fé. Por quê? Pois ele nos protege de tudo quando o inimigo tenta nos ferir. Então assim, o escudo da fé é o que nós temos. A fé é o nosso escudo para nos protegermos do inimigo. Então quando nós temos fé, Deus nos protege. Vocês estão entendendo, meninos? Vocês estão conversando, né, meninas, aí atrás? Então prestem atenção. O que é que nos protege do inimigo? A fé. O nosso escudo é a fé em Deus. E fé é o quê? Fé é eu confiar totalmente em Deus. Agora tem outro escudo, tem outra peça do... É o quê? Olha como era o capacete. Tá vendo? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ficar nos olhos, assim, ó. Entendeu? Ele entrava na sua cabeça e ficava mais ou menos assim. Então, o capacete dá... Recebam a salvação como capacete. Então, nós devemos ter a salvação como nosso capacete. O capacete protege o quê? O capacete protege que parte do corpo? A cabeça. O capacete protege a nossa cabeça. E devemos proteger nossa mente com o capacete da salvação. Isso significa lembrar que Jesus, ele nos salvou. Se
você já convidou Jesus para morar dentro do seu coração, você tem a salvação. E quando você tem a salvação, o inimigo não fica lançando coisas na sua mente. Quando nós não temos a salvação, o inimigo fica falando na nossa mente coisas ruins. Por que tu tá aí, Alicia? Tô calor. Então, quando nós temos a salvação, o inimigo, ele não tem a chance de nos bombardear com pensamentos negativos, pensamentos que não agradam a Deus. Então, a salvação é o capacete que nós devemos ter na nossa vida. Ele tenta atingir o nosso coração, a nossa mente, mas como nós estamos com Jesus no nosso coração, na nossa mente, ele não consegue operar nada contra nós. Então nós devemos usar o capacete da salvação para nos proteger do inimigo, das ciladas, das palavras que o inimigo lança no na nossa mente, no nosso coração. E a última peça é o quê? A espada de quê? A espada do Espírito. Então, a gente tem que usar o escudo da fé e nós temos que usar, receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo lhes dá. Então, assim, nós temos que ter a espada. E a espada é o quê? O que vocês acham que é a espada? A espada, ela serve para a gente atacar e para a gente se defender. A espada, vocês já viram uma espada de verdade? Ela é diferente da faca. A espada, ela tem os dois lados. Ela corta dos dois lados. Ela tem a lâmina dos dois lados. A faca não, a faca só corta de um. A espada não. A espada, além dela ter a ponta afiada, ela corta dos dois lados. Então, quando eu ataco, a espada tanto serve para eu atacar como para eu me defender. E meninos, o que é a espada do crente? Exatamente. A espada do crente é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Nós devemos sempre nos defender com o quê? Com a palavra de Deus. Vocês lembram do episódio que Jesus foi tentado pelo diabo? Você lembra desse episódio? Que ele foi levado para um alto monte e lá ele passou, para o deserto, e lá ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Aí imagina, 40 dias sendo tentado pelo inimigo. E o inimigo dizia assim, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse o quê? O diabo usou a palavra para atacar. Mas Jesus, ele usou a palavra para se defender. Então ele disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, aliás, nessa parte aí, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem. Eu usei a resposta errada. Nem só de pão, mas Jesus sempre dizia o quê? Também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás somente a Deus. Então o inimigo atacava Jesus com a palavra, mas Jesus se defendia com o quê? Com a palavra. Mas como é que eu vou me defender com a palavra e atacar com a palavra se eu não conheço a palavra? Então, para que eu possa usar a espada que o Espírito me dá, eu tenho que conhecer a palavra. E como é que eu conheço a palavra? Lendo a Bíblia ou ouvindo. Se eu não gosto de ler, e, meninos, a gente não gosta de ler, não pode. A gente tem que se esforçar, mesmo que a gente não goste, para ler. Mas, se eu estou com preguiça de ler, eu boto para ouvir. Mas eu tenho que aprender o que é que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque ela serve para que eu me defenda. Então, tudo que eu preciso para me defender, Deus me deu. O que foi que ele me deu primeiro? O cinturão ou o cinto da verdade. Depois ele me deu o quê? A couraça da justiça. E depois ele me deu o quê? Os sapatos da paz. E depois, aliás, ele me deu primeiro esse ou foi esse?
Primeiro o capacete da salvação. Aí quando eu tenho a verdade, a justiça, a paz e a salvação, aí automaticamente eu tenho o quê? O escudo da fé. E por último eu tenho a espada, que é a palavra de Deus, para eu me defender. Então eu sempre vou estar me defendendo. Vocês entenderam, meninos? Mais ou menos? Qual é a dúvida de vocês? Hã? Vamos lá. Quais são quais são as peças que formam a coraça, a armadura? Quais são as peças que formam a armadura? Vamos à primeira. Qual é a primeira peça? Hã? A primeira é o quê? A verdade. A verdade. E a segunda é o quê? A justiça. A terceira é o quê? A paz. A quarta é o quê? É o escudo da fé. A quinta é o quê? A salvação. E a sexta é o quê? A espada do Espírito, que é o quê? Então, esse é o escudo que eu devo vestir. O escudo que Deus me dá. Então, essa armadura está em Efésios 6. Então, quando eu me visto com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação e com a palavra, eu não preciso de mais nada para vencer essa batalha. Entenderam? Como é que eu venço a batalha? Como é que eu venço a batalha? Tendo fé. E tendo mais o quê? Tendo a armadura de Deus. A batalha só é vencida com a armadura de Deus. Hoje são quem? As meninas. Vamos lá? Quero ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá. Heloísa, fale pra mim quantas peças tem a armadura que Deus nos dá? Quantas peças tem a armadura que Deus nos dá? Não é Deus que tem que Pegou a Heloísa. Eu não posso. Vamos lá, Vitória. Quantas peças tem a armadura? Não, quantas são? Hã? Sim, quantas são? 6, muito bem. Agora, Clara, qual é a primeira peça da armadura? O cinto de quê? Cinto da verdade. Júlia, qual é a última peça da armadura? O Espírito. Muito bem. Me diga aí 3 peças da armadura. Existem vários. Muito bem. Espírito, verdade e paz. Alicia, qual é o livro e o versículo que está, e o capítulo que está escrito a armadura? Deus é aquela que já disse em Jó 19. Eu sei em quem tenho crido, e por fim ele vai se levantar. Eu falei várias vezes aqui. Deus. Eu ouvi aqui. Deus não entenda. A Alice não ouviu, mas eu ouvi. Nada? Deus é Pai, então seus filhos devem refletir em seu coração. Muito bem. Alguém chutou aí, não foi? Alguém soprou.